mas não deu tempo corrigir toda a atividade. Vocês podem me falar quantas questões foram? E aonde a gente parou? E aí? Deixa eu pegar aqui o livro. Em uma das questões falamos sobre o aquecimento global, não foi isso? A Eu, professora fez 10 oh, questões, sim, onde a gente parou, que a gente começou a corrigir, eu não lembro não. tá bom, tudo bem. Nós começamos a falar sobre, eu anotei aqui na página do livro. E aí nós começamos, eu coloquei uma das questões falando sobre o aquecimento global. Eu expliquei a vocês que o aquecimento global era o aumento da temperatura na superfície da Terra. Falei um pouquinho sobre o efeito estufa. Professora, me lembre que eu não estava na aula, ou faz muito tempo que a gente se viu e eu esqueci. Posso sim relembrar a vocês. Então, o efeito estufa, ele vai ser um fenômeno natural. Se vocês quiserem anotar, podem anotar também, tá certo? Então, o efeito estufa, para quem está anotando, o efeito estufa é o fenômeno natural. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter, que contribui para manter a temperatura média. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média, a temperatura média da superfície da Terra. Então, eu vou ter o efeito estufa para ajudar a Terra, o planeta Terra, a não aquecer de uma forma mais rápida. Então, existe essa camada, existe esse efeito estufa. Professora, esse efeito estufa, em algum momento a gente pode vir a desestabilizar ele? Sim, tá? Existem casos já confirmados, comprovados que algumas substâncias conseguem perfurar esse efeito estufa, fazendo com que aumente aí o processo de aquecimento global. Porém, sem esse efeito estufa, não é? A temperatura aqui na Terra seria bem complicada ter vida, não é? Não iria ter vida aqui se não fosse a presença do efeito estufa. Então, através do efeito estufa, eu consigo manter o equilíbrio de temperatura. Então, é o efeito estufa que traz um equilíbrio de temperatura para o globo Terra, para o nosso planeta Terra. Aí vamos falar agora sobre o aquecimento global, que um assunto puxa o outro. Então, o aquecimento global se refere, como eu estava falando para vocês, ao aumento da temperatura, não é? Então, quanto mais elevada for aquela temperatura, eu tenho o aquecimento global mais rápido.
E aí teve uma conferência aqui no Brasil, Rio, chamada Rio+20. E essa conferência que teve foi justamente para falar sobre o aquecimento global. E nessa conferência foi dita que se o mundo em si tivesse um aquecimento de 2,1 graus, nós iríamos ter um grande problema. E essa conferência, se eu não estou enganada, foi em 2010. E o mundo já conseguiu aí ter um aquecimento de 1,1. Ou seja, se eu aquecer mais 1 grau, eu vou ter um grande problema, inclusive por derretimentos de geleiras. E a gente viu já, saiu uma reportagem que uma parte do Polo Norte, das geleiras que estavam presas, ela conseguiu lá se desprender. Então, ali já mostra que é um ponto do aquecimento global. E a partir do momento que eu tenho derretimento de geleiras, eu tenho aumento do nível do mar. A gente sabe que tem algumas cidades, não é que elas não podem ter o aumento do nível do mar. Por quê? Porque elas são construídas próximas ao mar. E se tiver essa elevação do mar, não é? Se a gente tiver o aumento do nível do mar, aquelas casas vão desaparecer. Por quê? Porque o mar ele vai tomar conta da cidade. Então, uma das maiores preocupações do sistema global é que não vem aquecer mais 1 grau Celsius. Porém, tudo indica que a gente vai sim prosseguir para o aumento. E essa conferência Rio+20, ela veio trazer a responsabilidade primeiro aos governos, né, e a nós, cidadãos. Por quê? Porque a gente também possui uma parcela de culpa. Quando a gente utiliza alguns recursos, quando a gente faz determinadas ações, até que diminuiu muito. Mas toda época de São João, as pessoas fazem o quê? Toda época de São João, me falem aí. O que é que caracteriza o São João? Fogueira. Isso, são as fogueiras. Então, as fogueiras, ela requer o quê? Requer lenha. E a lenha, ela vem das madeiras. Então, na época de São João, muitas madeiras são tiradas, às vezes até ilegais, para que venha ocasionar lá a fogueira. Então, tem pessoas que estão errando de duas formas. Estão errando na retirada da madeira ilegal e estão errando na prática de fazer a fogueira. Ah, professora, uma fogueirinha que a gente faz aqui vai causar o aquecimento global? Não, mas o problema que não é só uma fogueirinha aqui, é o conjunto de fogueiras, é o conjunto dos gases que aquela fogueira, aquela combustão libera. O que é combustão? É quando eu tenho queima de material orgânica, né? É quando eu tenho aquela queima. Então, quando eu estou queimando lá o material, quando eu estou fazendo a queima, eu estou liberando alguns gases. E aqueles gases, eles conseguem subir até a atmosfera. E subindo, eu vou provocar alguns buracos na minha camada, no meu efeito estufa, na minha camada de ozônio. E assim, facilita que eu tenha um aquecimento global, claro, uma temperatura naquela época mais elevada. Mas, claro, não é só as fogueiras, é uma junção de coisas. Por quê? Porque eu vou ter a retirada de madeira. A gente sabe que essa retirada de madeira também pode provocar o aquecimento global, porque são as madeiras que elas fazem filtração do ar, são as madeiras que elas inibem o calor, elas filtram, elas absorvem a luz, elas absorvem algumas radiações solares e impedem que cheguem na gente. Para vocês terem noção do quão importante é uma árvore. As pessoas acham que as árvores elas só têm a função de liberar oxigênio, e não é. Até porque a nossa maior fonte de oxigênio não vem das árvores.
a nossa maior fonte de oxigênio vem das algas, tá? Aquelas algas que ficam no mar. Então, nossa maior fonte não é das árvores. As árvores, elas produzem muito oxigênio, mas elas precisam também de oxigênio para realizar a fotossíntese. Então, na mesma quantidade que ela produz, o oxigênio ela consegue absorver. Agora, um lado positivo das árvores é que ela, na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico. Então, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico. As árvores pegam aquele gás carbônico que a gente está liberando e transforma em oxigênio. Porém, todavia, tudo, elas também utilizam desse oxigênio para poder, realizar a fotossíntese. Então, a nossa respiração, o nosso ar, o nosso oxigênio, a maior parte vem das algas. Por isso que as algas elas são conhecidas como o pulmão do mundo. Então, é por isso que a gente não deve poluir a água, é por isso que a gente deve ter todos os cuidados a partir do momento que eu começo a poluir, que eu começo a desmatar. O desmatamento é um dos fatores para o aquecimento global. Então, a partir do momento que eu tenho esse conjunto de ações, eu, assim, ajudo, incentivo para o aquecimento global. Então, o aumento de números de indústrias também, de veículos. Cada esquina agora praticamente tem uma loja vendendo veículos e o acúmulo desses veículos, eles também podem auxiliar. Por quê? Porque nesses veículos, eles liberam gases, tá? Então, esses gases prejudicam muito o efeito estufa. Alguns gases, eles podem até piorar a situação. Para vocês terem noção, até o gás de inseticida que a gente utiliza nas nossas casas, ele também pode provocar um certo dano na camada de ozônio, assim contribuindo para o aquecimento global. Tem outros fatores também, como eu citei aqui, sobre as queimadas, não é? Tem pessoas que elas estão na como é na Amazonas, elas fazem lá muitas queimadas. Eu estava assistindo uma reportagem e vi que tem mais de 13 estados do tamanho do Maracanã que foram tirados do local ilegal. Ou seja, o estádio, eu não sei quantas mil pessoas cabem, mas se não estiver enganando, são 100 mil. Então, 3 estágios é muito grande, é algo assim absurdo. E aquelas pessoas elas estão sempre retirando madeiras ilegais. Isso quando não tiram, estão fazendo a queima dessas madeiras, que também traz um certo prejuízo ao meio ambiente. E assim dificulta muito a nossa vida aqui. A gente pode ver que cada dia está ficando mais quente, mais quente, mais quente. E isso traz um prejuízo, isso traz um dano enorme para a nossa saúde também. Então, o aquecimento global, ele vem devido a muitas coisas, né? Ele vem devido, mas o principal motivo são as nossas ações. É por isso que existiu o Rio Mais 20, existiu a conferência Rio Mais 20 e com certeza vai ter outra conferência em breve, porque cada dia que se passa, tem pessoas que estão ligadas a ações que trazem um aquecimento global. Eu vejo que as pessoas elas não estão muito ligadas ao que pode acontecer, mas elas só querem apenas o presente, elas só querem o agora, não se importam com o que vai acontecer no futuro, não se importam com o que vai acontecer amanhã. Eu posso construir 50 mil prédios. O que a gente mais vê hoje, principalmente aqui na Paraíba, é a construção de prédios. Mas, às vezes, né, são prédios construídos em locais ilegais que pode trazer um certo dano ambiental. E trazendo danos ambientais, eu consigo prejudicar todo o solo, todo o ambiente. E aí complica a questão
da nossa saúde, complica aí a questão da natureza, contribuindo assim para o aquecimento global. Deixa eu só procurar, que estou procurando aqui um vídeo bem interessante sobre o aquecimento global e sobre o efeito estufa. Achei. Só um minutinho que eu vou passar para vocês. A gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na agropecuária. A maior floresta tropical do mundo fica no Brasil, a Amazônia. Ela é fundamental para o clima e para a biodiversidade global. A criação de gado é uma ameaça para a floresta. Em 2018, eram quase 215 milhões de cabeças de gado no Brasil. A pecuária é responsável por cerca de 80% do desmatamento no país. Em 2019, houve um aumento significativo na destruição da floresta. O Brasil é o maior produtor de carne de gado do mundo. Somente em 2018 foram exportadas 1,64 milhão de toneladas. O Mato Grosso lidera o ranking de criação de gado no país e, por lá, uma iniciativa inovadora pode tornar a pecuária mais sustentável. O mais importante de tudo, ninguém nunca diz que eu sou de aplique. Geralmente eu coloco assim, eu faço um coque aqui, tem que deixar pegar metade do cabelo, ó. Aí você vai acompanhar com a gente agora esse projeto para tornar a criação de gado menos agressiva ao meio ambiente e ainda assim capaz de gerar. Então, existem vários métodos. O ruim são as empresas que têm, empresas de grande porte que temos aqui no Brasil, que temos no mundo, elas poderiam incentivar a... Certo, professor.